O regulamento do plano B diz que você resgata um percentual, você resgata a sua parte todinha, claro, né? E mais um percentual do que a patrocinadora pôs para você. Esse percentual é 0,3% por mês de vínculo empregatício que você tenha. Então, quanto mais tempo de trabalho você teve na empresa, mais você pode resgatar. Esse percentual, o máximo que você chega é 90%. Né? Você não pode resgatar 100% do que a empresa pôs para você. E você chega aos 90%, sendo 0,3% por mês, com 25 anos de empresa. Quer dizer, só para uma pessoa que ficou aqui muito tempo, né? Uma pessoa que trabalhou na empresa há muito tempo. O que nós estamos propondo é que esse 0,3 continue 0,3 para quem tem até 5 anos de empresa, passe, eu vou colocar transparente, o slide aqui, né? Ali está falando o que eu já falei, e aqui está a proposta. Né? Até 5 anos, continua do jeito que está. Entre 5 e 10, o percentual passa para 0,4. E não é tabela de imposto de renda, não. Tá? Se teve 5 anos em um mês, é 0,4% pelo período todo de empresa. Né? Acima de 10 anos, pula para 0,5% ao mês, ou seja, a pessoa vai alcançar aquele máximo de 90% em 15, ao invés de 25 anos. Nós entendemos que isso está mais de acordo com o perfil do novo empregado das nossas patrocinadoras, né? Não só da CEMIG, como das outras, que são jovens que têm uma perspectiva de não trabalhar na empresa mais tempo, e isso provavelmente facilitaria o ingresso no plano desses novos empregados. Então, essa é a segunda alteração proposta. Repito, isso aqui não está amarrada na primeira, né? Já me perguntaram, em determinado momento, se é isso ou aquilo, se é só isso e aquilo. Tá? O Conselho Deliberativo ele pode aprovar separadamente essas alternativas, junto à diretoria executiva, quando propôs isso, ela não está propondo vinculação nenhuma entre uma proposta e outra, mas como essa é uma proposta que interessa essencialmente a vocês todos que estão aqui, né, principalmente aqueles que ingressaram nos últimos 15 anos na CEMIG, né, é importante colocá-la aqui, explicá-la aqui e, eventualmente, esclarecer alguma dúvida. E, finalmente, a terceira alteração, que eu estou só falando aqui, mas com quase certeza não alcança nenhum de vocês, porque ela alcança apenas 4 participantes da FORLUS. Tá? Mas é uma correção de um erro, né? Uma bobeira, vocês me desculpem o termo, que nós, FORLUS como um todo, bobeamos há 2, 3 anos atrás, quando fizemos uma alteração no regulamento. Eu estou falando nós, diretoria, nós, conselho, nós, técnicos da FORLUS. Nós bobeamos nisso aqui. O regulamento diz que precisa de 10 anos de filiação ao plano para requerer benefício. Né? E o regulamento também falava que contava-se o tempo do plano antigo, ou seja, quem migrou já entrava no plano contando o tempo que ele tinha no plano antigo. Né? Como isso aqui foi discutido em 2015, o que passou na cabeça das pessoas? Esse plano existe desde 97, quer dizer, já tem quase 20 anos. Podemos tirar esse negócio de plano antigo aqui, podemos pôr só 10 anos de plano. Só que nós nos esquecemos que, em 2010, houve uma última janela de migração, algumas pessoas migraram, e essas pessoas, então, acabaram, pela redação do regulamento, ficando impedidas de requerer benefício até 2020. São 4, tá? 2 que já saíram e 2 que ainda estão na ativa. Isso aqui é para consertar uma bobeira que nós todos demos. Né? Acredito que o Conselho Deliberativo vai aprovar sem reparar um pequeno engano que foi cometido e que, repito, prejudica 4 pessoas. Bom,
era o que eu tinha para falar para vocês. Eu convido os outros diretores da Forluz para sentar comigo aqui e nós abrimos aí para as perguntas. Bom, só para apresentar para vocês, os que não conhecem, acredito que provavelmente conheço o Rodrigo Barata, é o nosso diretor de investimento, a Mônica é a nossa diretora de seguridade, quer dizer, um cuida do ativo e o outro cuida do passivo da Forluz, mas ambos andam juntos, porque não tem jeito de gerir o ativo sem olhar o passivo, né? E o Vanderlei é o nosso diretor eleito, que foi eleito por todos nós e que representa o participante na diretoria da Forluz. Cadê a nossa mediadora? Pessoal, só complementando aqui antes da pergunta, a hora que o Zé estava explanando aqui sobre aquele percentual de 0,3 até 5 anos, 0,4 de 5 a 10 e 0,5 a partir de 10 anos, aquela alteração, se ela for aprovada no Conselho, ela vale para todos os participantes do plano. Ok? Teve a pergunta ali, alguém me perguntou, na hora que eu estava ali, se valeria, então, só complementando a informação, né, Zé? Aquela primeira alteração seria para os novos. Agora, aquele percentual de 0,3, 0,4, 0,5 valeria para todos os participantes, os atuais e os novos. Portanto todos os participantes que não têm 25 anos de vínculo com a patrocinadora seriam automaticamente beneficiados com aquela alteração. Aproximadamente 2.500, 2.600 pessoas. Alô. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde. Meu nome é Jair Gomes, eu sou diretor do Sindialetro. E como é de conhecimento de vocês na diretoria, e também acho vários participantes, trabalhadores e trabalhadoras também, existe um grupo, um coletivo, discutindo Forluz e CEMIG Saúde, né, para poder a gente tentar refletir sobre as mudanças que estão acontecendo, tanto na CEMIG Saúde como Forluz. A gente tem colocado essa preocupação nesse coletivo, né, sobre as mudanças que têm sido colocadas, de maneira, ao modo de ver, intempestivas às vezes, sem muita discussão, né. Quando você traz aqui a discussão, Ribeiro, que a discussão foi feita lá a partir de julho, em agosto começou-se a discussão, iniciou-se a discussão era sobre o plano C, né? Até então era plano C, pelos novos que poderiam entrar pelo concurso que está aí colocado nesse momento. Mas como a CEMIG viu a inviabilidade disso, por questões que você trouxe também aí, né, pela ineficácia talvez do plano, criou-se alternativa agora com relação ao plano B, que é a questão do vitalício de cotas aí que está colocado, né? E isso nos preocupa muito, porque a discussão, na verdade, sobre essa questão do plano B iniciou-se agora a partir de janeiro de 2018. Então, é bem recente a questão, né? Estamos aí há menos de 2 meses do início do ano, e a questão está já colocada para ser votada agora, dia 7 de março, né? Até anteriormente, era para ser votada anteriormente, por questões de discussões do coletivo e outras entidades questionando, a questão foi um pouco protelada, que eu acho que é saudável nesse sentido, né? Então, a gente preocupa com relação a isso, porque tem questões também que são questionadas nesse coletivo do qual eu não participo, mas que sou aqui um porta-voz, de repente alguém que também está aqui, né, que participa do coletivo pode ajudar nessa reflexão. Com relação aos aposentados, por exemplo, do plano A, esses terão que migrar para o plano B depois, futuramente? É uma pergunta que fica para vocês também. E quando você traz a questão do Deus mercado, né? O mercado é o Deus que é sedutor, mas também traidor, né? A gente tem visto aí a lógica capitalista do mundo hoje em dia, onde o mercado é que dita tudo, né? E a juventude vai muito nesse embalo. E nós também vamos, porque quando você mostra a curva lá com relação a cotas, nós invertemos a curva lá de optar por cotas, não vitalício mais, porque o mercado está desenhando isso para a gente. E a gente, de maneira sedutora pelo mercado, acabamos entrando nesse jogo que o mercado nos impõe. Tanto é que o plano, acho que a retirada era 2%, anteriormente baixou-se para 1%, porque a sangria estava tão grande no plano de cotas que teve que reduzir a questão da retirada das cotas lá. Então, assim, o que nos preocupa, na verdade, nesse sentido, é dizer, né, aí aos olhos da patrocinadora, que ela tem as suas razões e as suas
justificativas em relação ao mercado, mas também tem os participantes, né? Tem pessoas que contribuíram a vida toda também, que têm a sua perspectiva de aposentar, ter um plano saudável, né? Ter uma aposentadoria que seja salutar para a sua vida, né? E aí me preocupa quando os mais jovens, talvez, estejam sinalizando isso, porque quando você citou o caso dos seus filhos, por exemplo, né? Você é uma pessoa bem estabilizada, tem filhos de 30 anos, na faixa de 30 anos, já estão maduros, né? Mas, na verdade, qual é o futuro dessas pessoas daqui a pouco? Nós vivemos um país de terceiro mundo ainda, o Brasil. Esse modelo capitalista e de mercado é um modelo do primeiro mundo que está sendo, pelo processo de globalização, está sendo abocanhado e absorvido por todo o mundo nesse sentido, porque o capital ele é que manda. Mas nós, como seres humanos, também temos que refletir sobre isso. Então, o que a gente pede, né, aqui sendo porta-voz do coletivo que compõe a EA, compõe o Sindialeto também, é que esse plano, que esse projeto, que essa proposta não seja, que os conselheiros não votem no dia 7 esse plano, que a discussão seja mais ampliada, seja mais discutida, para ser melhor assimilada, porque, na verdade, nós entendemos, e o coletivo entende, que está vindo no afogadilho, porque a questão da mudança iniciou-se agora em janeiro e não em julho ou agosto, como você trouxe anteriormente. Basicamente, a minha parte é isso. Obrigado. Eu queria fazer um pequeno comentário, né? Eu cheguei a falar aqui, eu acho que nós temos três alternativas, então, três opções tem o Conselho Deliberativo da Forluz. Primeira é atender o pedido da CEMIG, cria-se o plano C. A CEMIG vai ficar satisfeita. Segundo, aceita-se a alternativa proposta pela diretoria executiva da Forluz. Pelo que nós já conversamos com a CEMIG, ela também fica satisfeita e eu acho que é muito claro que essa alternativa é muito melhor para o novo participante. Se a preocupação é com o novo participante, né, essa aqui é muito melhor para ele do que o pedido inicial da patrocinadora. E a terceira opção é virar as costas para o pedido da CEMIG, que foi feito em julho, foi comunicado aos participantes em agosto, houve muito tempo para se discutir isso, a diretoria executiva da Forluz, os técnicos da Forluz, apresentaram isso para os participantes. E a última coisa que eu queria falar, essa proposta alternativa, que estou apresentando aqui para vocês, que foi uma proposta de consenso da diretoria executiva, a primeira vez que eu a ouvi foi numa reunião que a Forluz fez, a pedido desse grupo de estudos que você citou aí. O ano passado, lá na Forluz, fizemos uma conversa com essas pessoas, que são todas pessoas, ou a grande maioria delas, pessoas que inclusive já passaram pela Forluz, têm experiência na diretoria da Forluz, experiência no conselho da Forluz, experiência até fora da Forluz em fundo de pensão. A primeira vez que eu ouvi essa proposta aqui foi de uma das pessoas mais influentes desse grupo de estudos, que chegou no meu ouvido e falou: Zé Ribeiro, quem sabe vocês não têm no plano B a solução que atenda a CEMIG sem ser cruel com o futuro participante. Então, acabou que aquilo ali foi plantada, aquela semente, germinou, e discutindo com conselheiros, discutindo com a diretoria, nós entendemos que esta é a melhor solução. Agora, né, resta essa terceira opção, né, que é dizer para a CEMIG: olha, não vou fazer isso agora, vou precisar de mais tempo para discutir, ou não vou fazer hora nenhuma, né, porque o que é importante, né, ontem eu informo também que ontem nós tivemos uma reunião na EA, que é a Associação dos Aposentados, com várias entidades, né, o tal grupo de estudos, né, Forluz, CEMIG Saúde, e ali estavam representantes de várias entidades, né, sindicatos, associação de aposentados. Nessa conversa ficou muito claro isso, né? A única alternativa que surgiu lá, além dessas duas, foi exatamente o de adiar a discussão, né? E eu acho que, ou adiar a decisão, né? Manter a discussão e adiar a decisão. Eu, particularmente, acho que nós tivemos um pedido, que já tem alguns meses, precisamos responder esse pedido. Pode ser uma resposta não, ou pelo menos um não por enquanto, vamos ver quando é que vai ser possível a gente ter isso, né?
Eu lembro que nós fizemos, há 20 anos atrás, uma enorme mudança na Forluz, a maior mudança que já houve na Forluz, na história dela, e isso foi discutido em 9 meses. Nenhuma coincidência com o prazo de gestação de uma criança, né? Mas foi discutido em 9 meses, né? Que não é muito diferente do primeiro momento que a patrocinadora nos pediu isso para hoje, né? De uma coisa assim, enormemente maior era o problema naquela época, mexeu-se com a vida de 100% dos participantes, hoje está se mexendo com a vida de quem nós nem conhecemos, quem será que serão os futuros participantes da Forluz. Só lembrando que, na realidade, depois dessa proposta de criação do Plano C, depois que apresentou-se a minuta do Plano C lá no mês de setembro, mais precisamente dia 18 de setembro na diretoria e dia 28 de setembro no Conselho Deliberativo, os representantes eleitos, então, começaram a discussão da seguinte forma: olha, Forluz, nós não temos como estudar uma nova alternativa que não seja a criação de um Plano C? Nós temos na Forluz hoje 2 planos. O Plano A na modalidade BD, que é um plano que não entra ninguém. Ninguém pode entrar nesse plano, ele foi saudado quando ele nasceu, lá em 97. Plano aberto que nós temos é o Plano B, que é na modalidade CV, contribuição variável, que nele nós temos benefício de risco. Falando em risco, o Zé já lembrou anteriormente aqui, que a função de um gestor de fundo de pensão, de previdência complementar, é analisar e controlar os riscos. E aí eu falo como representante dos participantes, e não falo em nome do Conselho, mas em nome dos conselheiros eleitos, porque sei da posição deles com relação a isso, nós somos unânimes em inadmitir a criação de um novo plano na modalidade CD, dentro da Forluz, patrocinado pela mesma patrocinadora que patrocina o plano CV. Esse é um risco, sim, que atinge 22.600 participantes. Esse atinge. Um plano CD, aos olhos financeiros de quem patrocina, ele é um plano extremamente mais atrativo do ponto de vista a ser patrocinado do que um plano CV. E aí a gente não pode deixar de entender, e eu falo aqui também na figura de representante participante, que um plano não existe só com os participantes, ele existe com o patrocinador. E aí, sem demagogia, sem nada, eu entendo o seguinte, que se não tiver patrocinador, não tem plano patrocinado. Se não tiver participante, não tem plano. Então, esses interesses, dentro de uma linha ética, tecnicamente falando, eles devem ser coadunados, eles devem ser comungados. Sabe? O que a gente entende é o seguinte: se você cria um novo plano hoje dentro da patrocinadora, a patrocinadora patrocinando um novo plano, é natural que ela feche o plano B. Porque se ela não fechar o plano B, e chegando novos participantes, novos empregados, ele, em tese, lhe teria oferecido os 2 planos. Isso não acontece, ela teria um plano para oferecer. Então, fechar o plano B, aí sim eu acho complicado, para que se possa criar um novo plano na modalidade CD, puro, para os novos entrantes. Esses novos entrantes, eles entram numa condição extremamente mais favorável do que qualquer um de vocês entraram no plano. Por quê? Eles entram no plano B com o benefício de risco, que é o benefício por morte ou invalidez prematura, invalidez ou morte prematura, ele entra nesse benefício hoje, ele passa a ter esse benefício, a hora que ele se associa ao plano, sem sequer ter contribuído 1 centavo. Por quê? A contribuição para o fundo de risco da MAI dos optantes, que são as pessoas que entram também hoje, só entra como optante no fundo de risco da MAI, a contribuição está suspensa desde maio. E não tem no horizonte uma previsibilidade que essa contribuição retorne, pelo menos no próximo ano. Então, ele passa a ter um benefício de MAI, que todos nós, que é um benefício de risco, que todos nós contribuímos para constituir o fundo, e ele entra no momento, se ele aderir ao plano, com a contribuição suspensa, ou seja, pagando 0. Se ele vier falecer enquanto estiver na atividade nesse período, ou se invalidar, ele vai ter um benefício sem nunca ter contribuído. Isso sim, isso é mutualismo.
Aí é um mutualismo. Ou seja, informar que a Forluz está acabando com o benefício vitalício do plano B, isso não é verdadeiro. Por quê? O benefício vitalício para os novos entrantes, ele continua na forma de benefício de risco. Se ele se invalidar ou se ele tiver a morte prematura durante o período laboral dele, ele vai receber, a família ou ele vai receber um benefício vitalício. Então, não tem esse negócio. O que acontece, na verdade, é que essa alteração, ela só não permite que ele, daqui 40 anos, quando ele vier se aposentar, quando for na Forluz requerer o benefício, só não permite que ele requeira o vitalício, ou seja, ele só pode requerer o benefício de cotas. Então, é bom deixar isso muito claro, que daí a gente demonstra que isso não afeta ninguém dos que estão, ninguém. Agora, a gente tem que pensar o outro lado também. Nós estamos dispostos a correr o risco da entrada de um novo plano na fundação? Nós estamos dispostos a colocar em risco 22 mil pessoas, 22.600 participantes, porque a entrada do novo plano arrisca todo mundo. O que pode vir depois, aí é um risco que tem que ser analisado. Por isso, Jair, eu falei isso para responder o começo da sua pergunta, quando você fala assim, e o pessoal do plano A e do plano B? Essa proposta que está aí de alteração, a primeira apresentada pelo Zé Ribeiro, ela não atinge nenhum dos participantes ou assistidos atuais da Forluz. E mais interessante ainda, a data foi prorrogada ali para o dia 1º de maio, para dar oportunidade ainda dessas 85 pessoas que estão na CEMIG e que não aderiram ao plano B. Então, se for aprovado, vamos imaginar, hipoteticamente, se aprovado a proposta dessa dia 7 de março, esses 85 que não aderiram ainda teriam a condição de entrar no plano sem o vigor dessa proposta que está sendo aí apreciada. Ok? Então, assim, isso prova que ela não atinge ninguém, absolutamente ninguém dos que estão. Continuam tendo os mesmos direitos, podendo requerer os mesmos benefícios no momento que se tornarem elegíveis. Ô, Jair, fazer algumas considerações aqui, direto ao que você colocou. Primeiro é o seguinte, quando a diretoria nos chamou para criar um plano CD puro, que foi lá em meados do ano passado, por que agora em janeiro veio a ideia de que era um plano C, que não é mais plano C? Nós avaliamos, fizemos a projeção de quantos vão entrar em concurso, fizemos a projeção de quanto que entraria de contribuição para você aplicar no novo plano. Se eu criasse o novo plano C, nós provamos que esse participante que vai entrar vai ser altamente prejudicado. Porque quando você cria um plano, você tem o custo do plano, nem só de taxa de administração, com custo de manutenção. Você tem custo de custódia, que a gente chama de CETIP, de Selic, você tem custo Ambima, você tem sérios custos que envolvem uma carteira de investimento. Por alto aqui, se você, hoje, a Selic, na faixa de 7,25 que a gente está vivendo aí, de 6 e pouco, né, você teria um custo anual de um plano novo, por causa do custo fixo com relação ao montante de dinheiro que está entrando, 2% a 3% ao ano. Quer dizer, eu estou comendo de quem está aplicando dinheiro 50% da rentabilidade. É como se aplicasse num fundo de rede aí fora, né, que vocês podem até acompanhar isso, eu dou essa recomendação para vocês. Quando a Selic estava 14,25%, se cobravam muito 0,70%, 1% no fundo de renda fixa. Era tolerável. Hoje, muita casa mantém essa taxa de administração com a Selic 6,5%. Quer dizer, está comendo rentabilidade de todo mundo. Tá? Esse é um ponto. Então, criar um plano C hoje, a diretoria achou o seguinte, isso é uma injustiça para quem está entrando, porque eu vou enganar eles com relação ao plano de previdência. Eles não vão ter. Eles vão ter uma poupança muito pequena, porque o custo é muito alto. Por isso que a diretoria tomou essa alternativa, estudou a alternativa de colocar junto do plano B. Ponto 2. Quando você tem uma carteira de renda fixa, você tem que comprar títulos de renda fixa, debêntures da CEMIG, de outra empresa. Com esse montante que vai entrar por mês, eu não consigo comprar uma debênture no mercado, porque ela tem um determinado PU e eu não consigo
comprar a quantidade quebrada. Então, ou seja, para onde o pobre coitado vai? Para um fundo de rede, que o banco põe o que quer e tira o que quer. Né? Então, é um absurdo a gente fazer isso com o participante novo que entrar. Esse é um ponto. Então, eu sou mais técnico, eu vou direto à parte técnica. Ponto. A para C, impossível disso acontecer. Impossível. Por que isso é impossível? Quando a gente faz toda a gestão do nosso ativo, onde eu vou pôr o dinheiro, a primeira coisa que a gente olha é o comportamento do meu passivo. Ou seja, eu preciso de ter fluxos e vencimentos que me dão condição de pagamento mensal da folha até o último participante. E para não correr o risco, eu caso praticamente as aplicações financeiras até o último fluxo do meu empregado, dos nossos participantes. Eu só não caso até o último porque o título público mais longo que eu tenho é 2055, e tem gente que vai viver, de acordo com o atuário aqui, pode estar até nessa sala, até 2080, 2100. Né? Então, de 55 para lá, espero que esteja outro título para eu casar as aplicações. E são títulos indexados ao IPCA, em grande maioria, que é o reajuste do nosso passivo. Então, nós estamos praticamente redeados. Ao levar tudo isso para um plano C, que é um plano de curto prazo, um plano que nós estamos mudando até aqui, a questão de 25 anos para 15 anos para o cara sacar, eu ia ter que desfazer toda essa estrutura, aí seria muito danoso para o plano atual. Então, essa hipótese de A para C não vai existir. Pelo menos, se existir, A para C, nós não vamos estar aqui para contar a história, não. Tá? O outro ponto aqui, para finalizar, queria deixar bem claro, é o seguinte, falou-se ontem na EA e repetiu-se aqui. Nós mudamos, lá atrás, de 2% para 1% a retirada, e vamos continuar alterando. Medidas macroprudenciais exigem, na economia que a gente vive. Vamos viver um pouquinho para trás aqui. Quando criou o plano de cotas, quanto que estava a taxa Selic, que é a taxa de curtíssimo prazo da nossa economia? Quanto que estava essa taxa de NTNB, que a gente encontra muito, que tem IPCA? Pagava-se IPCA mais 10, tinha 20% de Selic. Nós estávamos acabando de vir de um subprime em 2008, que deu estresse no mundo inteiro e levou as taxas de juros lá para cima. Pois bem, se eu estou indexado em IPCA e eu rendo IPCA mais 10, o IPCA dá 10, mais 10, 20. O participante, nós observamos, apesar da educação previdenciária, que ele olha a rentabilidade nominal. Ou seja, se eu dei 20, ele acha que ele pode tirar 20 dividido por 12, X por mês. Né? Se eu dei 24, que estava dando na época, ele tira 2. Esse é o raciocínio. Ele não expurga o componente inflacionário para tirar o dinheiro dele. E quando a gente abaixou em 2013 para 1%, por quê? Vocês lembram quando estava a taxa de juros? O governo colocou arbitrariamente a taxa de juros Selic a 7,5%. As taxas de longas de IPCA na carteira, você comprava hoje no mercado, a IPCA mais 3,80 naquela época. Como é que a gente ia deixar um camarada tirar 24%, que era 2% ao mês, que ele não entende muito dessa ciranda financeira, sendo que eu rendia meio a 0,60 ao mês para ele. 7%, 8% ao ano. Então, essa questão, ela tem que acontecer. Se não acontecer, fica parecendo que a gente está virando as costas e não está auxiliando ele com relação ao dinheiro. É só isso.